O sexto episódio de Mandaloriano acabou de sair e a Bo-Katan se torna a nova líder dos Mandalorianos. Mais pra frente eu falo mais sobre isso, mas antes de eu continuar falando o que eu achei do episódio, se você pudesse se inscrever e deixar um like me ajudaria bastante, porque assim o canal cresce, o YouTube começa a recomendar para mais pessoas e é tão rápido, um gesto tão simples, então dá uma moral aí, dá uma força, valeu. Vemos nesse episódio a Bo-Katan e o Din indo até um planeta conversar com Axe Woves, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Então, ele lidera a frota que antigamente a Bo-Katan comandava. Mas só que para falar com o Axe, eles teriam que pegar uma permissão dos duques, os duques que governam aquele mundo. E a única forma deles conseguir uma permissão era ajudando esses duques. Então a Bo-Katan e o Din se verem obrigados a ajudar esses duques. Eu vou cortar aqui o assunto rapidinho, porque nesse episódio tivemos duas participações especiais, do Jack Black e do Christopher Lloyd, o ator que fez o Dr. Brown em De Volta para o Futuro. Eu gostei muito da participação dos dois. Vamos voltar aqui para o episódio. Então o Din e a Bo-Katan têm que descobrir o que está acontecendo de errado com os droids. Os droids são droids imperiais que estão sendo reutilizados, então estão passando por uma reprogramação para agirem de forma mais pacífica, mas que de repente eles voltaram a agir de forma agressiva. Tá? E nesse momento a Bo-Katan diz para eles desligar todos os droids, para acabar logo com esse problema de ligando todos os droids. Só que eles alegam que não vão fazer isso, porque senão a sociedade iria ruir, porque eles já estão tão acostumados com os droids fazendo tudo que eles não saberiam como conviver sem eles. E podemos levar esse questionamento para a nossa sociedade. A tecnologia traz um certo conforto para a gente e estamos tão acostumados com ela do nosso lado que não saberíamos como viver sem. Cada vez mais as máquinas estão tomando o nosso espaço, tomando o nosso lugar, porque as máquinas trabalham mais rápido, mais eficiente e não se cansam, não precisa de certas necessidades que o ser humano tem que ter. Então, cada vez mais as máquinas estão evoluindo, elas estão conseguindo mais espaço na nossa sociedade e vai chegar um ponto, já está chegando um ponto onde a gente não consegue conviver sem elas, nem imagina como a gente conviveria sem elas, igual os personagens aqui nesse episódio. Nesse episódio nós vemos também um pouquinho da raiva que o Din tem pelos droids relacionado ao seu trauma de infância. Eu acreditava que ele já estava lidando melhor com os droids por conta do IG-11 e esse novo droid que ele está andando agora, que ele está carregando. Eu acreditava que ele estava lidando melhor, mas esse episódio provou o contrário. Ele ainda não conseguiu superar esse trauma de infância que ele tem. E durante as investigações ali, a gente descobre que foi o comissário Helgart que estava por trás de tudo. Ele que estava por trás dos ataques dos droids. Então nesse episódio a gente descobre que foi o Dr. Brown que estava por trás de tudo. Então agora que eles conseguiram resolver essa situação toda, os Duques dão permissão para eles irem até o Axel, conversar com o Axel. E quando a Bo-Katan vê o Axel, já começa uma confrontação com ele que leva a uma luta, uma disputa pela frota, pela liderança da frota. E a Bo-Katan sai vitoriosa, ela consegue de volta a sua frota. Só que o Axel questiona a liderança da Bo-Katan. Ele diz que quem deve liderar os Mandalorianos é quem possui o sabre negro, quem está na posse do sabre negro, no caso, o Din. Só que o Axel também questiona a legitimidade do Din, dizendo que ele não é um Mandaloriano, porque ele não carrega o sangue dos Mandalorianos. Porém, a Bo-Katan retruca, dizendo que o Din é sim um Mandaloriano, porque ele segue os costumes dos antigos Mandalorianos, ele segue as tradições certinho. Então ele é um Mandaloriano tanto quanto quem possui o tal sangue Mandaloriano. Os Mandalorianos não conseguem nem concordar quem é Mandaloriano e quem não é. Como esse povo vai viver em harmonia, cara? Eu vou explicar porque eu coloquei o nome do Din em aspas quando eu falei sobre ser o detentor do sabre negro. Porque o Din perdeu a posse do sabre negro quando ele foi derrotado por aquele robô no terceiro episódio. Então, quando ele foi derrotado por aquele robô, ele perdeu a posse do sabre. Então, quando a Bo-Katan venceu aquele robô, ela ganhou a posse do sabre, então agora o sabre pertence a ela, pois ela ganhou a posse do sabre em uma luta, uma arma que só pode ser reivindicada através de um combate, assim como os Mandalorianos que não conseguem viver sem batalhas. E o fato da Bo-Katan se tornar a nova líder dos Mandalorianos já estava sendo preparado durante essa temporada. Começa naquele episódio quando ela se banha nas águas para salvar o Din e acaba vendo o mitossauro. Quando ela começa a seguir o grupo do Din e honrar com as tradições, a fala da Ferreira também, dizendo que ela era chave para o Mandalor crescer. As dicas estavam na nossa cara o tempo todo. Só que eu não estou colocando muita fé nisso, porque os Mandalorianos são um povo guerreiro que possui vários grupos com costumes diferentes. Por conta disso, eles acabam não entrando em um consenso. Se isso tudo já não fosse o suficiente, a gente fica sabendo que tem alguns Mandalorianos que libertaram o Moff Gideon. Então eu não estou colocando muita fé nessa união. E nesse episódio tem uma frase que eu acredito que deve ser reforçada ao longo da temporada, que é quando os Mandalorianos são questionados sobre a sua honra. Os Mandalorianos que estão seguindo o Axel, quando eles estão questionados sobre a sua honra, um deles vira e fala: nós somos honrados, mas basta créditos. Essa frase se encaixa perfeitamente com o nome do episódio, Armas de Aluguel. E é daí que vai vir a traição, porque eles estão dizendo que são honrados enquanto eles estão recebendo, enquanto eles estão sendo pagos.
Então quem paga mais ou está pagando, os Mandalorianos irão seguir ele. E é daí que vai vir a traição, porque tem alguns Mandalorianos ali que devem estar sendo pagos pelo Moff Gideon. E o episódio termina com a Bo-Katan em posse do Sabre Negro. Tá dando tudo certo na vida dos personagens. Vamos ver quando vai acontecer a volta, quando tudo começar a dar errado. Agora é só esperar para o próximo episódio. Pessoal, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima. Tchau!